Motoqueiro, cavaleiro, motorista, sendo fantasma é foda. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Ítalo e bem-vindos a mais um vídeo no Canto do Quadro. E hoje estou aqui para fazer um review de Motoqueiro Fantasma, Trilha das Lágrimas, ou Cavaleiro Fantasma, nesse caso, Trilha das Lágrimas, que é um quadrinho que saiu pela Panini, né, que eles lançaram essa edição aqui em 2022, mas só que é uma história já do começo dos anos 2000, que ela é de 2007 e foi escrita pelo Garth Ennis e ilustrada pelo Clayton Crain. E eu estou vindo aqui fazer um reviewzinho desse quadrinho aqui pra vocês. Que tô no hype, né? Por causa que foi anunciado um novo filme do Motoqueiro Fantasma pra 2028, né? Então, falei, pô, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra ler. E tinha esse quadrinho aqui que eu estava ainda precisando ler. Fui lá e li e vim aqui fazer o review pra vocês. Então, seja muito bem-vindo, se esse aqui é o seu primeiro vídeo aqui no canal, meu nome é Ítalo, faço aqui reviews e unboxing de quadrinhos e às vezes alguns vídeos especiais, e segue a gente no Instagram, @HQ_Canto do Quadro, e se inscreve já no canal, deixa um like, manda o canal para outras pessoas que vão curtir o meu conteúdo aqui, e veja depois os outros vídeos de outras reviews e vídeos mais que eu tenho aqui no canal. Então, bora pro vídeo da reviewzinho desse quadrinho bem legal. Então, vale a pena primeiramente falar do Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma é um personagem que muita gente já conhece, né? É um cara que com a cabeça de caveira que pega fogo e sai por aí numa moto com uma corrente muito foda e que é o espírito da vingança. O Motoqueiro Fantasma, ele tem uma... Gente, eu fui pra pesquisar... eu já li várias coisas do Motoqueiro Fantasma, mas só que assim... A história, assim, tipo, certinha deles, eles às vezes é muito retcon. O que é retcon? Retcon é quando você tem uma história base já certa, e aí você faz uma mudança numa história nova. Então, por exemplo, vamos falar que no filme 3 do Homem-Aranha, descobre-se que a Tia May não é realmente uma tia dele. Era uma véia aleatória, entendeu? Isso foi um retcon, porque se passou todos os outros filmes acreditando que a véia é tia dele, mas só que na realidade não é. O Motoqueiro Fantasma tem muito retcon, eles ficam sempre tentando mudar a história dele, de tipo, como que é relacionado o espírito da vingança e por aí vai, sempre fico colocando coisas a mais, e é sempre meio complicado. Mas o importante saber é, o Motoqueiro Fantasma, ou Cavaleiro, motorista, depende de quem que tá sob o comando do espírito da vingança, sempre tem uma pessoa que ela recebe o poder do espírito da vingança, né, que é um espírito, um deus, uma entidade, dependendo do quadrinho que ele é feito isso, que essa pessoa recebe esse poder e ela vai para vingar os inocentes que tiveram algum problema, que foi assassinado, foi traído e por aí vai. O sangue de inocente foi derramado e o espírito da vingança aparece pra resolver o problema. Então, base do Motoqueiro Fantasma é isso daí. Aí tem a história do Johnny Blaze, né, que ele fez o pacto com o Mephisto, e aí ele ia virar o servo dele, mas só que a mulher dele foi lá, apareceu no último momento e não deixou ele ficar por completo ao bel prazer do Cramunhão, e por aí vai. Tem o Danny Cat, que ele encontra a moto, e aí ele vira o Motoqueiro Fantasma, enfim... Um monte de coisa, dependendo de quem tá escrevendo o Motoqueiro Fantasma, eles pegam uma origem diferente. Mas o importante é, sempre tem alguém que é o espírito da vingança, que está com o espírito em si e tá lá pra fazer vingança por gente que foi lesionada, morta, traída por pessoas de má índole. E aí que entra esse quadrinho aqui. Ele chama Cavaleiro Fantasma por causa que não é o Motoqueiro Fantasma normalmente. Esse aqui é uma história que se passa depois da Guerra Civil Americana, então também tem a parte de Velho Oeste, descoberta do Oeste, enfrentamentos com indígenas e por aí vai. Então essa é a vibe daqui. Então não tem uma moto, o cara monta um cavalo, no caso desse Motoqueiro Fantasma, como pode ver até aqui na contracapa, nessa arte fodona aqui. E aí vale falar da equipe criativa, que é o Garth Ennis e o Clayton Crain. O Garth Ennis, pra quem não lembrou, não deu pininini na cabeça, é o mesmo criador de The Boys, criou The Boys e também ele fez uma ótima run no Justiceiro Max pelo selo Max da Marvel. Não sabe o que é run? Depois vê aí depois um vídeo que eu explico sobre o que é fase, run e por aí vai, que eu fiz aqui no canal, que é muito legal. Então ele é muito bem conhecido já, o Garth Ennis, ele já escreveu um monte de quadrinho, principalmente quadrinhos relacionados à guerra, que ele já fez bastante. Então ele já é muito bem conhecido e ele consegue trabalhar bem quando não é herói
normalzinho. Porque quando é herói de Colan, super poderoso e que sai voando, ele transforma em The Boys. Fica bem escroto. Mas quando é esses personagens mais dark, ele faz um trabalho legal. E o Clayton Crane. O Clayton Crane, ele é um artista, ele usa... A arte dele é bem diferentona, né? E ele já fez muitas artes ele já desenhou muitos quadrinhos de simbionte, do Carnificina, do Venom, ele fez, e essa mesma equipe criativa fez outro quadrinho anterior a esse, que é Motoqueiro Fantasma Estrada para a Danação, que é realmente o Johnny Blaze, que aí é ele saindo do inferno, indo atrás do capeta, tentando sair lá do inferno, tentando transformar o nosso mundo em um inferno 2, e aí ele vai lá e resolve o problema. Eu já li esse quadrinho, é bem legal, eu precisava reler, porque faz muito tempo que eu li. Mas é um quadrinho bem legal também. Então, a segunda história deles, é essa daqui. E ela tem uma vibe mais interessante. Por quê? Qual que é a história deste quadrinho? Esse quadrinho, tem um personagem, que o nome dele é Travis Parham, que ele é um ex-soldado que lutou na Guerra Civil Americana do lado do Sul, que era o lado dos confederados, que era pró-escravidão, e que perderam. Então, o quadrinho ele se inicia com ele no meio dessa guerra, ele tá lá tentando, mas ele é bem covarde. Tem um momento lá que um dos colegas dele de pelotão sofre um tirambaço, ele fica, tipo, morrendo, assim, com as tripas saindo pra fora. Me ajude, Travis, me ajude. Aí ele é um cagão, ele não consegue pegar o revólver dele e dar um tiro pra acabar com o sofrimento do cara. E ele acaba desacordado lá por causa de uma explosão de um canhão que cai perto dele. E aí aparece um outro personagem que é muito importante pra história, que pode-se falar que os dois são os principais, que é o Caleb. O Caleb é um cara, é um homem negro, que comprou a sua liberdade, né? Comprou a carta de alforria dele, e ele estava lá no meio dos escombros da guerra, né? Depois que terminou todo o confronto, pegando armas e outras coisas para vender, para ele levar dinheiro lá para a família dele. Ele tem uma família que é uma mulher e 2 filhos que ele comprou, além da carta de alforria dele e a liberdade da mulher dele, ele também comprou um pedacinho de terra em que ele agora planta e por aí vai. Por o Travis ter ficado todo cagado e ele ter visto ele lá enquanto ele pegava armas pra vender, né, pra outras pessoas, e conseguiu um cascalho a partir lá, coisa que o pessoal não ia usar mais porque tava todo mundo morto, ele salva ele, porque ele tava muito judiado, com a mão ruim, o peitoral e por aí vai. Ele ia morrer lá naquele canto. Aí ele pega, salva ele, cuida dele, e aí ele fala, agora pra você me pagar, eu quero que você ajude aqui na fazenda pra você pagar o bem que eu te fiz. Aí ele fica lá. E aí é interessante, né? Porque mesmo o Travis tendo lutado pelo lado dos confederados e tudo mais, ele não é uma pessoa racista, ele entra em certos confrontos, assim, ideológicos com o Caleb, mas logo mais, depois de um tempo dele trabalhando lá, eles eram realmente amigos, e eles ficam lá trabalhando. O Travis, ele fica mais de ano lá trabalhando com o Caleb, ajudando a família dele e tudo mais, e eles viram bons amigos. E aí ele fica lá por um bom tempo, até que o Travis, ele sabe sobre toda a onda de ir ao oeste e buscar as novidades do oeste, aí ele decide ir pra lá pra tentar a vida dele e deixar também o Caleb, agradece bastante, e ele vai pra lá. Mas só que um negócio muito interessante, antes dele ir, quando eles estão lá limpando, né, a fazenda, quebrando árvores pra aumentar o espaço da fazenda e por aí vai, o Travis, ele encontra num local lá, na hora que ele tá lá tirando uma árvore, ele cai num certo lugar, e aí ele encontra caveiras que o Caleb colocou lá dentro de como se fosse uma toquinha no meio da floresta. Essas caveiras é do pai dele e do avô dele, que ele colocou lá, é como se fosse um costume deles, né, de pegar os crânios dos homens dos antepassados e colocar eles lá para proteger a família e por aí vai. Então, e é daí que quando o Travis ele encosta, ele vê essa cena aqui, né, como se ele encontrasse o espírito da vingança, né? Ele tem esse primeiro contato. Aí, beleza, ele encontra isso, ele fala assim, ó, saiu o espírito da vingança, não sei o quê, ele resolve os problemas quando os vivos não conseguem mais, ele resolve problemas não resolvidos, e por aí vai. Aí o Caleb fala, ok, passa mais um tempo, e aí o Travis finalmente ele vai lá pro oeste, deixando o Caleb e a família dele
lá. E aí, incrivelmente, o que acontece? Justo na primeira noite, quando ele sai, o Travis vai embora, que só fica lá o Caleb, a mulher e os filhos, aparece o quê? Mas é lógico que ia aparecer racista, com máscara branca na cabeça, pra acabar com essa vida boa que o Caleb tava levando, né? Porque é lógico que o mundo não é um morango. E aí que vem toda a questão do quadrinho. Após isso, toda a família do Caleb e o Caleb são mortos, eles são esquartejados e por aí vai. E aí pegam as terras dele, dão pra dois irmãos que é feio pra caramba, que são esses dois irmãos, primo aqui, que são ridículos, de feio, de horroroso, pessoas escrotíssimas. E aí eles são os donos. O Travis, ele aparece 2 anos depois de ter ido pro Oeste, ele foi pra voltar pra ver como é que tava o Caleb, e ele encontra esses dois caras e aí quer entender o que aconteceu. Aí ele dá um tirambaço e mete porrada nos caras, aí que eles explicam que quem foi lá, esses racistas desgraçados, pra matar o Caleb e roubar a terra deles, foi uma gangue que é do Reagan, que tem outras pessoas, né, que são pessoas que compactuam com ele, é um bando, né, um bando de fora da lei, que aí eles vão lá pra pegar isso aí tudo e matam o Caleb e deixam a terra com esses dois aí. E aí o Travis, ele fala, mano, eu vou agora atrás desses caras porque mataram meu amigo e eles vão sofrer, porque aqui é o Velho Oeste. Pou. Mas só que aí o Travis começa, né, no primeiro começo, você acha, pô, o Travis capaz que ele é um motoqueiro fantasma, então é o Cavaleiro Fantasma, no caso, né? Mas só que aí acontece um negócio muito estranho. Quando o Travis, ele acha o paradeiro dos primeiros 3 que participavam do bando, quando ele chega lá na fazenda, que é desses caras, ele simplesmente encontra os caras empalhado, todos já mortos, e depois que ele encontra um que parecia ainda que estava com vida, ele simplesmente o quê? Pega fogo. Então o Travis fala, opa, isso não é normal, e alguma coisa está acontecendo aqui. Isso parece vingança, né, e tudo mais. E aí, mostra-se lá num canto, lá num penhasco, que aí tem o Cavaleiro Fantasma lá esgueirando. E aí que vai todo o quadrinho. Tanto o Travis como um cowboy indo atrás desses caras pra vingar o Caleb, quanto que também o Caleb, ele se transformou no Cavaleiro Fantasma e está buscando vingança por todo o mal que esses caras, esses racistas filhos da puta, fizeram com ele. Então, é um quadrinho, assim, bem visceral em certos momentos, né? Tem, tipo, desmembramento, gente pegando fogo, explodindo. Porque, assim, você quer ver os caras também se fudendo, né? É um quadrinho bem pesado, né? Em todas essas questões, mas só que é um quadrinho bem legal e que mostra tanto a questão da vingança. O tema vingança é muito bem explorado aqui por causa da questão, tipo assim, pô, até onde você vai pela vingança, né? Porque a vingança é um negócio que você busca, né? Muito, né? Que, pô, que nem o que aconteceu com o Caleb, com toda a família dele, ele quer vingança. Quem não ia querer, né? Mas só que aí, você, quando busca uma vingança, capaz que você não leva só as pessoas que fizeram aquilo lá com você. Às vezes você leva outras pessoas nesse mesmo caminho e que são pegas nesse fogo cruzado, né? Então, assim, tem muito papo relacionado a isso quando o Caleb encontra o Travis novamente. Mas, assim, é um quadrinho muito, muito divertido. Pô, Motoqueiro Fantasma, no caso, Cavaleiro Fantasma, no meio do Velho Oeste, e, pô, é da hora pra caralho. Não tem o que se falar. E, pô, é só olhar aqui essas artes, né, do Clayton Crane. O Cavaleiro Fantasma é extremamente foda. Ele é foda e, assim, não tem o que dizer. Por causa que, gente, olha isso aqui. É um cara com um cavalo morto-vivo pegando fogo. Não tem como, é um bagulho muito foda. Outras cenas também, né, dele todo a caveira pegando fogo, é muito legal. Então, assim, é um quadrinho muito bacana e ele é bem divertido. Ele é bem divertido, você vê toda a questão que tem desses dois personagens, toda a questão de vingança e por aí vai. É um negócio bem bacana. Então, pô, é um quadrinho legal. É um quadrinho se você, tipo, nunca viu sobre o Motoqueiro Fantasma, você pode ler isso aqui sem problema nenhum. Ah, só vi os filmes do Nicolas Cage. Preciso ver pra entender. Isso aqui não, isso aqui é um quadrinho, por exemplo. Se isso aqui não fosse relacionado à Marvel, isso aqui você entende completamente. Por causa que é um quadrinho de que existe um espírito da vingança, que ele usa o corpo de uma pessoa pra ela obter a vingança que ela procura a partir de um pacto, por aí vai. E é tudo no Velho Oeste. Então, pô, é uma ótima pedida se você encontrar esse quadrinho por aí, quiser ler. Ótima pedida pra você conhecer o espírito da vingança da Marvel. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado.
esse foi um review bem rapidinho, porque é um quadrinho bem curtinho também, né? Ele só tem seis edições americanas. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aí, tipo, já li esse quadrinho, Ítalo, faz o review do Estada para a Nação, que eu tenho também esse quadrinho, precisava relê-lo. Ou recomenda algum outro quadrinho do Motoqueiro Fantasma. Eu gosto bastante da fase do Jason Aaron, que ele fez pelo personagem, que é bem legal do jeito que ele atualiza muitos os mitos sobre o Motoqueiro Fantasma, que é o espírito da vingança e por aí vai. Ele tem ótimas ideias e, pô, é um run bem legal. Espero que a Panini relance agora, quando vai ter agora o filme. E é isso, gente. Se inscreve, deixa like, segue a gente no Instagram, @HQ_Canto do Quadro. E eu vejo vocês na próxima. Valeu, tchau, tchau.